Errinho de contabilidade aí no governo Bolsonaro, rapaz, uma coisa que acontece com os melhores profissionais, você sabe que as cifras no poder público são imensas, e aí quando você piscou, sumiu lá, 200 bilhões de reais. Acontece. Essas auditorias mostram distorções contábeis de 202 bilhões de reais. O que são essas distorções contábeis, né? Essas distorções, elas fazem com que, por exemplo, as demonstrações contábeis, né, dos ministérios não reflitam com exatidão, ali com precisão, por exemplo, o fluxo de caixa. Estou aqui com o Leonardo Péricles, da UP, vai comentar esse caso conosco. Antes da opinião, a informação vem pela Globo News, carregada de opinião também, que a mídia hegemônica, essa coisa de imparcial aí, se você for olhar as entrelinhas, meu amigo, aqui não tem, né? Aqui não, aqui nós somos militantes mesmo, é tudo de maneira assim mais, né? Eu que não tenho pretensão de ser imparcial, serei honesto. Aqui é militância deslavada. Tem aqui o Leonardo Péricles do meu lado. Como é que é? Somos parciais, né? Temos nossas causas. O documento foi feito pelas produtoras Juliana Braga e Jerusa Campani, com base em auditorias feitas pela Controladoria Geral da União em 5 ministérios. Todas essas auditorias com base no ano de 2022, que foi o último ano do governo de Jair Bolsonaro. E essas auditorias mostram distorções contábeis de 202 bilhões de reais. O que são essas distorções contábeis, né? Essas distorções, elas fazem com que, por exemplo, as demonstrações contábeis, né, dos ministérios não reflitam com exatidão, ali com precisão, por exemplo, o fluxo de caixa do ministério, né, situação patrimonial ou o resultado financeiro. E alguns sumiu 202 bi, assim, não reflitam com precisão. Parece assim uma coisa tão cotidiana, né, cara? Motivos para isso, né, que a CGU fala é, por exemplo, deficiência de protocolos, né, de controle e morosidade na análise de prestação de contas. A gente tem uma arte para mostrar os valores das distorções nessas 5 pastas. Então a gente vê aí, por exemplo, no Ministério da Agricultura, as distorções foram de 142 bilhões de reais, a pasta aí analisada com o maior valor de distorções. Depois tem infraestrutura com 20 bilhões de reais aí de distorções contábeis. Em terceiro lugar tem a pasta da educação, com 17 bilhões de reais, saúde, com 15 bilhões de reais aí, estimados em distorções, e cidadania, Ministério da Cidadania, 6 bilhões de reais. Muito bem, muito bem. Eu disse que poderia haver algum viés nas entrelinhas, porque sempre há, né? Aqui preferimos ser explícitos, mas eu achei a reportagem um pouco condescendente nos termos e muito pouco crítica a respeito dessas distorções contábeis, desses acidentezinhos, dessas minúcias da contabilidade, sabe, Leonardo? E aí eu fico pensando que o Brasil já foi mais criterioso para falar desse que já foi entendido como seu grande problema, né? Que é a corrupção, Leonardo. E aí, tudo isso para desaguar nessa conversa, meu companheiro, que é o uso instrumental da luta contra a corrupção. Quer dizer, as pessoas que se aproveitam da moralidade do povo para dizer assim, vai lá, vai lutar contra a corrupção. Aí você usa esse desejo por moralidade para derrubar quem você quer, para erguer quem você quer. É isso que está acontecendo de novo, Leonardo? Olha, lembrar o seguinte, que a pauta de luta contra a corrupção é uma pauta da esquerda efetiva e real, né? Precisamos lembrar isso, até porque se a gente não conseguir desenvolver um governo futuro, popular, que tenha como centro não roubar, nós nunca vamos ganhar a confiança do conjunto da classe trabalhadora e do nosso povo que vive sem roubar, né? A imensa maioria, é o contrário do discurso. Se você quer representar a sociedade brasileira, o mínimo que você tem que fazer é representá-la nesse ímpeto de moralidade. Não roubar, né? É verdade. É ter honestidade, isso é o básico. E eu não estou falando aqui de moralismo, sabe? Agora, o que a direita fez, né, e os grandes meios de comunicação, inclusive a Globo, né? Está aí, você mostrou aí a Globo News, a Globo foi um desses bastiões, né? Quando o ataque foi ao governo do PT, os governos do PT. Aí o bombardeio foi gigantesco, tiveram seus problemas, mas o bombardeio agora é seletivo, né? Porque na hora que vai falar do governo Bolsonaro aí, está muito tranquilo. Erro contábil,
sabe? Indícios, no mínimo tinha que a matéria estar falando assim, indícios de corrupção do governo Bolsonaro. Não se sabe para onde foi 202 bilhões de reais. Pronto, fala assim, porque seria assim que estariam falando se fosse os governos anteriores, né? Os governos do PT. Seriam tratados dessa forma, né? Ou o governo à esquerda, enfim. Então vejam que essa grande imprensa ela é também seletiva, né? Não é à toa, porque ela tem ligação, né, com quem... Os donos dela são também bilionários. Então, são membros das classes dominantes, né? É um outro grande problema da conciliação anterior, porque nós não tivemos democratização dos meios de comunicação. Não existem ainda órgãos de imprensa à esquerda com força efetiva para falar com milhões e milhões de pessoas, como tem esses que estão na mão da direita, estão na mão dos neoliberais, como é o caso de um instrumento como a Globo, que é uma concessão pública, né? E depois, qualquer setor à esquerda que vá se alçar ter uma TV vai ser atacado, é um absurdo, não pode, mas os neoliberais podem. Os meios, os grandes empresários podem ter meios de comunicação, mas o movimento popular, a esquerda não. Então, esse é um debate candente e importante para os próximos anos no Brasil. Órgãos de imprensa popular, como o Meteoro, são muito importantes. São muito importantes, porque aqui a gente está conversando de forma direta sobre assuntos mais variados. E nós não estamos aqui censurados por quem está nos financiando, nós estamos falando o que precisa ser dito, né? E temos que ter órgãos de imprensa no Brasil neste sentido. Então, eu quero fazer esse recorte para voltar aqui para esse tema da corrupção, porque esse recorte seletivo que essa grande imprensa faz ajuda na luta para que a coisa fique moralista, que o discurso fique à la UDN, né? Que é esse partido que teve no Brasil de extrema-direita até a década de 60, que tinha essas características que hoje a extrema-direita fascista também tem no Brasil. E, na verdade, não estão combatendo corrupção nenhuma. Fazendo discurso contra a corrupção, o governo Bolsonaro foi um dos governos mais corruptos que nós tivemos na história. E aí é só a ponta de lança, isso aí, a tentativa de propina na compra da vacina indiana, da Covaxin. Vamos lembrar isso também. Vamos lembrar as joias das Arábias, né? Isso aí são ainda pontinhas do iceberg enorme que as investigações efetivamente acontecendo sobre o governo Bolsonaro vão revelar que nós, na verdade, tivemos um dos governos mais corruptos da história no Brasil. Mas um exemplo que Bolsonaro não podia estar só inelegível, né? Tinha que estar atrás das grades. Isso era o mínimo, ele e os seus cúmplices, no mínimo. Nós já falamos aqui de golpe, de tentativa de golpe, que é um crime impressionante, desdobra em vários crimes, e nós estamos falando aqui de corrupção agora, no mínimo. E citei aqui também o genocídio. São no mínimo, três grandiosos crimes que Bolsonaro cometeu e seus cúmplices, e boa parte desse parlamento atual eleito aí em 2022 não teria direito a continuar como parlamentares caso essa investigação avance. Com certeza, não só deputados, como senadores também. E governadores de estados.